viu? Ah, sim. Porque eu estou no meu período de trabalho, então eu apareço aqui só um pouquinho, só para dar as boas-vindas para o senhor, viu? Que o senhor sinta-se à vontade em nosso meio, que o Espírito Santo te unja para falar palavras de boas novas, né? Amém. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor nessa noite, ok? Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Então tá bom. Quem vai conduzir o culto será o pastor Marcos, tá? Tudo bem, tranquilo. Então tá certo. Deus abençoe, bom trabalho. Obrigada. Receba o nosso abraço, tá? Que Deus te abençoe muito aí, tá? Amém. Amém. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pastor Marcos? Oi. Tá aí. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pastor. Pessoal, boa noite. Eu vou pedir a todos aí que nesse momento, por gentileza, desliguem os microfones, tá bem? Para a gente poder dar início aqui a nossa live missionária com o nosso querido reverendo Osni. Que Deus desde já o abençoe ricamente, né? Deixa eu só mostrar a todo mundo que está aí, cadê? Temos alguns irmãos, alguns estão mostrando a carinha, né? Outros não, estão vendo aí a Rosângela, a Dona Eliane, Cirlei, Nereida, abre a câmera aí, gente. Silvia, o que você está comendo, Silvia? Isso não é hora de comer não, Silvia. Adriana, André, tem outros irmãos aí, a Priscila. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos dar um layout aqui, vamos embora. Bom, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa live de hoje. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Isaías 61. Isaías capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Nós saudamos também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, que Deus também abençoe, irmãos de outras igrejas. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs queridas, por essa promessa do Senhor. Nós sabemos que primeiramente isso se cumpre em Cristo Jesus. Ele é este servo de Deus, Messias ungido, é o que diz o termo Messias, não é? Capacitado para vir ser esse nosso Redentor, o nosso Salvador. E Ele é quem veio trazendo boas novas, né? Sendo a própria boa nova, é Jesus. E Ele veio trazer verdadeira liberdade para nós que estávamos algemados nos nossos pecados. Veio trazer o dia do Senhor, né? Na cruz foi dia de salvação e dia de juízo também. E este povo de Deus que estava em vergonha nesse contexto de Isaías, né? Em cinzas pelos
cativeiros, Deus coloca uma coroa, e olha que coisa linda, né? Óleo de alegria, unção de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que sejam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Louvado seja Deus porque Ele fez isso por nós, e nós hoje como igreja, Jesus disse, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós como igreja também somos enviados, não para fazer a mesma obra que Cristo fez nesse sentido, porque Ele já fez, está feita, mas para levarmos o seu nome e o seu evangelho. E louvado seja Deus que Deus tem sustentado a sua igreja, meus irmãos. Deus tem levantado pessoas como o reverendo Osni para ir a campos tão longínquos, levar este evangelho, e principalmente nesse momento de pandemia em que há tantos, né, em pranto, em dor, cobertos de cinzas, vivendo a dor do luto, muitas pessoas nos hospitais, por essas e por outras razões, né, há pessoas sofrendo, e nós como igreja também somos chamados a ir, a levar esta boa nova aos quebrantados. E que o Espírito Santo venha nos encher nessa noite, meus irmãos, através dessa live da vida do reverendo Osni, que Ele esteja em nós mesmos e sobre nós, nos capacitando. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento, falando com esse Deus. Senhor Deus, te louvamos pela Tua palavra, Senhor. É o nosso consolo em todo o tempo. Te louvamos porque o Senhor fala conosco, o Senhor se importa, a Tua palavra é viva e eficaz. E tudo que foi escrito, ó Deus, foi escrito para que pela paciência, ó Deus, e por tudo que as Escrituras nos trazem, nós tenhamos esperança, Senhor. Vem encher o nosso coração hoje de esperança, daqueles que estão aqui conosco, daqueles que verão depois. Obrigado por esse texto que fala que Cristo é este servo ungido que nos trouxe boas novas de libertação, de salvação, colocou sobre nós vestes de alegria ao invés de pranto, uma coroa ao invés de cinzas. E, ó Deus, te louvamos porque o Senhor tem levantado pessoas também para levar essas boas novas. Enche-nos, ó Deus, dessa alegria, enche-nos do Teu Espírito, mesmo neste cenário tão difícil, ó Deus, tão conturbado, mas que o Senhor venha nos renovar com o Teu Espírito, Senhor, e com a Tua palavra nessa noite através do Teu servo. Nós oramos agradecidos pela SAF, por essas mulheres, ó Deus, que têm trabalhado, sido auxiliadoras, também pela vida do reverendo Osni, que gentilmente, ó Deus, cedeu esse tempo para estar aqui conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos entoar um cântico. Qual é o nome do cântico? 120. É o hino de número 120. Se você tiver um inário, desculpa, mas não tem como a gente colocar aí na tela, viu? Mas talvez você tenha um inário, né? Esse mesmo, Senhor. Não era aquele Deus. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador. Hino 120. Não sei se a gente é corajoso ou tem muita fé, né? Ou é sem noção, né? Mas vamos lá, louvar o Senhor. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre, ó, dá-me Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, unido a Ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo
Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais a Ti, ó Salvador. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre, ó, dá-me Tua bênção, aspiro a Ti. Amém, pastor. Pelo menos ninguém foi embora, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. De fato, nós carecemos do Senhor. Meus irmãos, vou pedir ao pastor Paulo para fazer mais uma oração, nos lembrando aí também dos enfermos, da dona Marlene, né, nossa irmã Marlene, o reverendo Edson e outros. Ore aí também, se você se lembrar de alguém, embora a gente não mencione aqui, mas ore por essa pessoa que você sabe que agora precisa de oração. Bendito Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos aproximamos do trono da Tua graça, Deus, nesta noite, suplicando, meu Deus, as Tuas misericórdias, mas ao mesmo tempo, Deus, já Te louvando, Te agradecendo, ó Deus, porque sabemos que Tu estás, ó Deus, no controle de todas as situações. Por isso, ó Deus, nós sabemos que Tu és soberano e, portanto, Deus, seja louvado o Teu nome. E nós, ó Deus, colocamos nesta noite diante de Ti, ó Deus, a vida da dona Marlene, a vida do reverendo Edson, a vida de tantos outros, ó Deus, que estão nesse momento, fisicamente, ó Deus, precisando da Tua ajuda. Meu Deus, meu Pai, nós Te louvamos também já pelas notícias de melhoras da Marlene, que Tu continues, ó Deus, ali abençoando também os médicos ali, protegendo, Deus, cuidando, Deus, da vida desses profissionais. E assim, ó Deus, nós sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Deus. E nos ajuda, Deus, a colocarmos sempre a nossa esperança, o nosso olhar fitos em Cristo, porque, como Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Perdoa os nossos pecados, nós oramos, Te agradecendo, Te louvando em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Osni. Paz, meu amado. Paz. Reverendo, a palavra está com o senhor fique à vontade, tá bem? Depois no finalzinho a gente abre se alguém quiser fazer alguma pergunta para o senhor, tá bom? Tudo Deus bem, o abençoe. tranquilo. Amém, amém. Aqui a gente faz alguns cultos aqui que o pastor precisa pregar no mínimo 4 horas, né? Senão o pessoal fala que o sermão foi fraco. Então... Tá bom, pastor, a gente está de quarentena mesmo, de onda roxa, então tá todo mundo com tempo. Mas a gente vai resumir, né? Mas quero realmente agradecer o convite, me sinto muito privilegiado de estar aqui com os irmãos, com as irmãs da SAF, nessa live missionária, né? Só a título introdutório, né, para que aqueles que não me conhecem ainda possam conhecer um pouquinho mais, né? Meu nome é Osni, né, Ferreira, sou pastor presbiteriano e Deus nos chamou para o trabalho aqui no Oriente Médio. Eu pisei no Oriente Médio pela primeira vez em agosto de 2001, então nós estamos prestes, né, a chegar aí em 20 anos de trabalho aqui no Oriente Médio. Aqui, por ser uma região onde se é proibido, né, pregar o Evangelho, foi criado então um sistema de que a gente chama de igrejas secretas, outros chamam de igreja perseguida, ou igreja sofredora. Nós temos vários nomes, mas
nós estamos falando do mesmo grupo, das mesmas pessoas. Essa igreja, ela se espalhou em todos os países aí com grande perseguição, num sistema de cultos secretos para proteger esses irmãos. E quando eu falo de igreja secreta, eu não estou falando de uma igreja morta, uma igreja fria, muito pelo contrário. É uma igreja muito ativa, muito operante. Desculpa, irmãos. Uma igreja que tem crescido de forma muito rápida, avançando mesmo com o Evangelho de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos um país só como exemplo, o Irã, por exemplo, há 15 anos atrás, quando nós estávamos fazendo pesquisas sobre cristãos secretos no Irã, nós identificamos há 15 anos atrás 6.000 cristãos secretos no Irã. Hoje, esse número passa de 120.000 cristãos secretos no Irã. Então, assim, é um crescimento muito grande que Deus tem feito nessa região do mundo, né? Então, essa igreja, apesar de ser uma igreja secreta, não é porque esses irmãos não querem expressar a fé deles. Às vezes a gente confunde esse termo. Muito pelo contrário, o desejo deles quando se converte aqui é pegar uma caixa de Bíblia e ir na praça, ficar pregando, ser apedrejado e morrer para Jesus. Esse é o desejo deles. Mas a gente não quer isso, a gente quer que eles vivam mais para poder dar mais frutos. Então, essa logística de uma igreja secreta foi mais criada pelos missionários para que proteger um pouco mais esses irmãos e eles possam viver mais e assim dar mais frutos para a glória de Deus. Então nós estamos hoje fazendo o mapeamento da igreja secreta no norte da África e no Oriente Médio e países da Ásia também, incluindo a Coreia do Norte, para nós termos uma visão de quantas igrejas nós temos, quantos grupos nós temos, quantos líderes. E cada pesquisa que a gente faz, cada momento que nós vamos avançando nisso, nós vamos descobrindo mais e mais cristãos espalhados por esses países com grande perseguição. Então, assim, é muito empolgante ver aquilo que Deus está fazendo aqui e como as pessoas pagam um alto preço por causa da sua fé, né? Então, nós estamos aqui abraçados, né, nesse projeto de estender a igreja, de plantar igreja. Hoje nós já temos um sistema de treinamento de liderança para que possam surgir mais líderes, e Deus, assim, tem sido muito gracioso conosco. Nós temos várias frentes de ministério aqui para levar, né, de maneira criativa e usando todas as oportunidades para que o evangelho possa chegar no coração aqui dos árabes, dos muçulmanos, nessa região aqui, que é uma das religiões que também mais cresce no mundo hoje, que é o islamismo, né? Então, nós estamos aqui com esse propósito de fazermos a diferença, e Deus tem me dado esse privilégio já de completar 20 anos aqui nessa região. Já me sinto quase parte deles aqui, né? Já quase um árabe aqui também. E tem sido, assim, muito gostoso vermos o agir de Deus na vida desse povo aqui. E eu pensando, né, eu tenho pensado muito e estudado muito a vida do profeta Isaías, e eu achei muito interessante que, sem a gente combinar nada, o pastor Marcos abriu, né, essa reunião hoje lendo no profeta Isaías, e é um profeta que eu tenho estudado ultimamente, e tem mexido muito com o meu coração. E quando a gente lê
capítulo 6 do profeta Isaías, a gente tem ali o chamado dele, né? Numa visão extraordinária, numa experiência muito profunda ali, Isaías ele é chamado para esse ministério. E sempre quando a gente vai em conferências missionárias, muitas vezes esse texto é citado diversas vezes, né? Que Isaías tem esse chamado de Deus e ele responde positivamente a esse chamado. E é isso que a mensagem muitas vezes é pregada desse chamamento e da resposta positiva de Isaías a esse chamado. Mas uma coisa que me chama a atenção é o que vem depois que Isaías fala o sim para Deus, né? Depois que Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, no versículo 8 de Isaías 6, o que vem depois, que muitas vezes a gente não lê os versículos que vêm depois desse aceitar de Isaías em cumprir a missão. E é isso que eu queria que a gente estivesse meditando aqui hoje, e eu vou também estar contando algumas experiências aqui do campo, né? Mas se nós lermos Isaías 6, a partir do versículo 9, que já é depois desse aceitar de Isaías para a missão, a gente vê que Deus fala assim, olha Isaías, você vai falar para um povo que não vai ouvir. Eu vou fechar os ouvidos deles, eles não vão entender. Aí ele diz assim, eu vou tornar insensível o coração desse povo. E eu vou endurecer os ouvidos e fechar os olhos desse povo. Imagina, depois que Isaías aceita esse desafio, aí que Deus fala, olha Isaías, a missão que eu estou dando para você não é uma missão tão fácil assim. Existe um preço a ser pago. E eu creio que essa mensagem que Isaías recebeu de Deus, eu creio que ainda é válida para os nossos dias de hoje. A missão que Deus deu para mim e para você não é uma missão fácil. Ela é uma missão árdua, ela é uma missão cheia de obstáculos, ela tem muitas dificuldades para nós enfrentarmos e termos êxito na nossa missão. E eu me lembro quando eu pisei aqui no Oriente Médio pela primeira vez, com aquele desejo de fazer diferença, jovem, querendo ver muitas coisas acontecerem aqui. E a primeira barreira que a gente enfrenta aqui já é a língua, né? O idioma. O árabe é uma língua muito difícil, uma língua muito complicada, que escreve da direita para a esquerda, uma língua cheia de tonalidades, né? Em árabe, cada vogal, cada consoante, cada letra da língua árabe, ela tem no mínimo 4 tonalidades, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a letra T em árabe, você pode falar tá e tá. E todas essas tonalidades, ela faz uma grande diferença na hora que você vai pronunciar. Um exemplo prático, assim, se eu falar matar em árabe, eu estou falando chuva. Mas se eu falar matar, eu estou falando aeroporto. Então, é uma letra só que muda e muda todo o sentido da palavra. O prolongamento da vogal também muda todo o sentido da palavra. Se você falar Alain em árabe, é lápis. Se você falar Alain, é dor. Se você falar Alain, é caneta, é bandeira. Então você tem aí, você prolonga a vogal de um lado ou de outro, você vai mudando o sentido da palavra. E uma das experiências assim mais chocantes que eu tive aqui, eu posso dizer assim, né? Porque aqui os árabes, eles se cumprimentam, né? Existem muitas saudações em árabe,
né? E você deve saudar as pessoas, independente se você conhece ou não. Mas existem muitas saudações, e quando você chega aqui, a primeira coisa que a gente começa a aprender são as saudações, porque se você não saudar as pessoas, você é mal educado. Então, antes mesmo de entender a língua, de aprender certo o idioma, né, a gente aprende essas saudações. Mas quando você não tem muito domínio da língua, você mistura saudações, né? E você, às vezes, não sabe em que contexto colocar essas saudações. Então, eu já cheguei, por exemplo, num velório, ao invés de eu falar meus pêsames para a viúva, eu falei parabéns. Quer dizer, eu mudei ali a saudação e acabei falando uma coisa que não era para o contexto ali, né? Mas quando você vai viajar aqui, o ônibus não tem horário, a hora que ele enche, ele sai, né? Então, você senta e fica esperando ali todos os assentos sendo ocupados para ir o ônibus começar a viagem. Então, às vezes, você entra no ônibus 8 da manhã, o ônibus sai 2 da tarde, você fica sentado ali esperando que cada assento seja ocupado. E aí cada pessoa que entra, você deve saudar essa pessoa, independente se você conhece ou não, desejar a ela uma boa viagem, uma viagem abençoada. Mas eu não estava pronunciando corretamente essa saudação. Então, ao invés de eu falar, eu espero que você tenha uma boa viagem, eu estava falando, eu espero que você morra nessa viagem. Mas eu não sabia disso. E eu via que eles riam um pouco, mas eu falei, eles estão rindo do meu sotaque, né? Eu não falo bem a língua ainda e tal. E a resposta é você também. Então, quer dizer, eu ia morrer também junto, né? Se for pegar a mesma resposta da saudação. Mas ali, até alguém me alertar, cada pessoa que entrava, eu falava, eu espero que você morra nessa viagem, né? Até alguém me alertar que eu não estava pronunciando aquela saudação corretamente. Então, a missão que a gente abraça é uma missão árdua, ela é uma missão cheia de obstáculos, ela é uma missão difícil, complicada, né? Você tem o aspecto cultural também. Eu cheguei aqui e você visita uma família, a primeira coisa que eles fazem quando você chega na casa de alguém aqui é servir um café para você. Aí, depois do café, eles vão servir suco, eles vão trazer fruta, eles trazem várias coisas. No entanto, quando eles trazem o segundo café, é sinal que a visita acabou, é para você ir embora. Você toma o segundo café e vai embora. Mas eu não sabia disso. Eu tomei o segundo café e continuei na casa ali, mais de 1 hora. Até que alguém me alertou que com o segundo café é um convite para você ir embora. Você deixa a casa depois do segundo café. E eu tive que passar em algumas casas pedindo perdão, porque depois do segundo café eu acabei ficando lá na casa da pessoa mais tempo, né? Então, são aspectos culturais, são coisas pequenas, mas que no dia a dia são obstáculos que a gente tem que enfrentar. E Deus estava falando isso para Isaías, e eu creio que Deus está falando isso para nós, né? Hoje, a missão que a gente abraça, ela é cheia de pedras no caminho, ela tem muitos obstáculos, ela não é uma missão fácil, ela é uma missão complicada, ela é uma missão difícil, e Deus não quer tirar isso, Deus não quer eliminar isso, mas Deus quer que nós tenhamos forças e perseverança para enfrentarmos tudo isso, crendo na soberania de Deus. E eu fiquei impressionado aqui, recentemente, visitando um grupo que eu não conhecia, numa região assim muito difícil, muito complicada aqui, e era um grupo novo, um grupo secreto também, que se reunia secretamente. E eu encontrei esse grupo pela primeira vez, e eu fiquei curioso em saber como que eles tinham conhecido a Jesus, qual que era a experiência de cada um deles ali. Então, na reunião, eu me apresentei, depois eu falei, olha, vocês podiam contar para mim como que foi a experiência para vocês, vivendo num país islâmico, num país onde há muita perseguição religiosa, como que vocês
se converteram. E era um grupo ali de mais ou menos 16 pessoas, um grupo misto que é muito, não é muito comum aqui no Oriente Médio. Geralmente a gente tem grupo só de homens, um grupo só de mulheres, mas esse grupo específico era um grupo misto. E ali a primeira pessoa começou a contar o testemunho dela, e logo no início da conversão dela, ela tinha passado pela prisão, ficou presa, foi perseguida, apanhou, foi torturado. E aí foi a segunda pessoa, contou o testemunho deles, dessa segunda pessoa, e também passou por cadeias, foi torturado, apanhou. E aí veio a terceira pessoa, a quarta, a quinta, e não tinha uma pessoa naquela reunião que não tinha passado por uma experiência ou de perseguição ou de prisão, alguma dificuldade. E quando acabou ali, eu falei, gente, a gente convive com essa perseguição aqui no Oriente Médio, a gente precisa orar para que essa perseguição acabe. Não é possível que isso ainda continue acontecendo. E aqueles irmãos olharam para mim e disseram, pastor, não vamos orar para a perseguição acabar, não. A gente não quer que a perseguição acabe. A gente sabe que isso faz parte. Quando a gente recebe Jesus, a gente sabe que vão vir cadeias. A gente sabe que vai vir sofrimento, que vão vir lutas. A gente não quer que a perseguição acabe, mas nós queremos que Deus nos ajude a perseverarmos em meio à perseguição. E eu fiquei assim, impressionado com a fé, com a dedicação daqueles irmãos que não pediam para que a perseguição acabasse, mas que eles pudessem perseverar em meio à perseguição. Então, irmãos, a missão, ela sempre vai ser difícil, ela sempre vai ter um preço a ser pago. Tem um hino que eu já ouvi nas igrejas no Brasil que trata dessa realidade que às vezes como igreja a gente precisa relembrar a nossa mente disso. Esse cântico diz, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar, ainda existe, irmãos, um preço para nós pagarmos. A missão, ela é uma missão árdua, ela é uma missão difícil, ela é uma missão complicada, cheia de obstáculos, mas Deus promete que vai estar conosco até o fim, que Ele vai nos acompanhar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar forças para enfrentarmos os obstáculos, porque Ele promete isso e Ele vai estar ao nosso lado, mas não é fácil, não é fácil. A missão, ela é uma missão difícil, e quando Isaías aceitou esse chamado, incluía isso, dele aceitar os obstáculos. E é interessante que quando a gente continua lendo o texto, depois que Isaías ouve essa voz de Deus, ele fala assim, Deus, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou continuar nessa missão? Até quando vai ter, esse povo vai ficar insensível? Até quando vai ficar isso? E Deus fala assim, olha, até que não haja mais habitantes sobre a terra e a terra esteja deserta. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Isaías, enquanto houver uma pessoa, enquanto houver um coração sem Jesus, a missão não acabou. A nossa missão não acabou. Irmãos, enquanto houver uma alma sem o conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, do plano de salvação de Deus, a nossa missão não acabou. É uma missão árdua, é uma missão longa, e é uma missão que vai até que não haja mais habitantes sobre a terra. Meu filho muitas vezes fala assim, pai, quando que a sua missão vai acabar aqui? Quando que você vai encerrar a sua missão aqui no Oriente Médio? E eu falo para ele, olha, até a segunda vinda de Jesus, até quando Jesus voltar, a nossa missão, ela vai, enquanto houver pessoas, enquanto houver habitantes na terra sem o conhecimento
da palavra, ainda a nossa missão não acabou. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava na Coreia do Norte e eu fui visitar um grupo secreto lá de cristãos. E para mim chegar nessa reunião precisou assim de uma logística muito grande, muito perigosa, todo esse processo. Eu passei na mão de 3 pessoas que me guiavam para chegar até esse lugar escondido onde os irmãos se encontravam. E quando eu estava com esses guias me levando para esse lugar, eu estava cheio de perguntas na minha cabeça: onde nós estamos indo, qual que é essa região, que tipo de pessoas nós vamos encontrar ali. Mas os líderes disseram, esses guias disseram assim: olha, a gente não pode conversar. E aí eu ficava ali com uma pessoa 1 hora. A primeira pessoa eu fiquei 1 hora e 10 com ela, sem poder falar nada, nem sabendo se eu estava com a pessoa correta. Imagine se eu estava seguindo alguém que não era a pessoa que eu deveria estar seguindo, cheio de questionamentos, aonde eu estou indo. Aí esse homem me deixa numa praça e ele fala: só espera, e ele some. Aí vem o outro e fala: vamos, e eu começo a seguir esse segundo, e ele também não pode falar nada, e em silêncio eu fico mais uns 40 minutos com esse segundo guia. E aí ele para no outro lugar, me deixa ali, some. E aí chega um terceiro e fala: vamos. E eu começo agora a seguir esse terceiro guia. E ele também olha para mim e diz assim que não pode falar nada. E aí a gente vai chegando num lugar cada vez mais deserto, mais afastado. E quando nós estamos aproximando de uma construção assim, meio afastado, eu ouço um grupo cantando, eu ouço um louvor. E aí a gente vai se aproximando e nós chegamos nesse lugar de culto. E aí eu vi que ele deu uma batida específica ali na porta. Depois eu descobri que era a senha, a maneira que você batia na porta era a senha, para saber se não era um policial, se não era alguém, um terrorista, alguém ali. Então eles tinham uma batida que era o segredo, que os cristãos sabiam como bater na porta para que essa porta pudesse se abrir para esse culto. Quando a porta abriu, que eu entrei, tinha ali naquela sala umas 80 pessoas. E eu achei interessante que todas aquelas pessoas pararam o culto, pararam o louvor. Naquele momento, tudo parou. E eles viraram para mim e deram uma salva de palmas. E eu falei assim: nossa, que recepção mais honrosa, né? Eu acho que é porque eu sou estrangeiro, eles pararam o culto para me receber com a salva de palmas. Me senti assim super grato e orgulhoso de estar ali assim. Eu falei: nossa, que recepção. Aí eles me sentaram e eu tinha uma tradutora comigo e voltou o louvor. Daqui a pouco eu ouço de novo a batida na porta, mais um crente que chega, mais um irmão. E quando a porta se abre, que esse irmão pisa, o culto para de novo, todo mundo vira e bate palma. Recebe esse irmão com uma salva de palmas. Aí eu falei: puxa vida, não era só para mim, não. Já o outro também recebeu essa salva de palmas, né? Eu achei que era só para mim, porque eu era estrangeiro, estava ali. Aí volta o louvor, daqui a pouco bate na porta de novo, e o culto para receber aquele irmão com a salva de palmas. E aí eu peguei e virei para minha tradutora, eu falei: por que isso acontece? Por que vocês param o culto para receber um irmão que está chegando no culto? E aquela tradutora norte-coreana, ela disse assim: sabe o que é, pastor? Se esse irmão chegou no culto, é porque ele não foi preso no caminho e ele não foi morto. Por isso que ele chegou aqui. E a gente quer agradecer a Deus, porque esse irmão conseguiu chegar aqui livre da prisão, livre da morte. E aí eu fiquei pensando: irmãos, que tensão você sair de casa para ir para um culto e não saber se você vai chegar
nesse culto com vida. Quando acabou o louvor ali, um pastor, um líder, se levantou e começou a pregar ali. E aquele irmão pregou por 1 hora. E ele sentou e um outro levantou e começou a pregar. Eu virei para a tradutora e falei assim, o que é isso? Ela falou, é uma mensagem. Eu falei, mas um pastor já não pregou? Ele falou, mas vai ter mais uma. Aí aquele irmão também pregou por mais ou menos 1 hora. Aí ele sentou, veio um terceiro e começou a pregar. Eu virei para a tradutora, eu falei, outra mensagem? Ela falou, outra. Eu falei, mas 3 sermão no culto? Ela falou, hoje são só 3, porque geralmente são 6. Eu falei, mas 6 mensagens no culto? Por que tanta mensagem assim? E ela disse assim, pastor, porque a gente não sabe quando que a gente vai ter a oportunidade de se reunir de novo. Então, quando a gente se reúne, a gente quer beber o máximo da palavra. Esse último pastor que estava pregando, num determinado momento, ele parou para tomar uma água. E quando ele deu essa pausa para tomar uma água, a minha tradutora virou para mim e falou assim, pastor, esse nosso pastor, fazem 2 dias que ele saiu da cadeia, ele estava preso. Ele foi preso num dos nossos cultos e ele ficou vários meses. E fazem apenas 2 dias que ele está livre. E quando ela falou isso, irmãos, eu comecei a ouvir a mensagem dele do novo modo. Porque aquele homem pregava com tanto entusiasmo, com tanta alegria no coração dele, em nenhum momento ele falou da cadeia, em nenhum momento ele ficou reclamando do sofrimento ali na prisão, era como se nada tivesse acontecendo, ele estava cheio de Jesus. E aquela mensagem ali, ela tomou uma nova dimensão para mim. Porque eu fiquei me imaginando, falei, meu Deus, se eu saio da cadeia e eu tenho que pregar 2 dias depois, eu acho que eu ia fazer o culto, o meu sermão ia ser o sermão das lamentações, eu acho que eu ia ficar só falando de tudo que eu sofri na cadeia ali. Mas aquele irmão não mencionou nada, simplesmente ele pregava a palavra com muita ousadia. E eu falei, meu Deus, eu preciso aprender com esse irmão. Preciso aprender que cadeias fazem parte. Nós tivemos a ministração da ceia nesse culto. E quando terminou o culto, eu vi que tinha algumas Bíblias rodando ali nas mãos das pessoas. Lembrando, irmãos, que nós éramos mais ou menos umas 80 pessoas naquele quarto. E aí o pastor pede as Bíblias. E quando ele pediu as Bíblias, eram 5 Bíblias só. Ele põe na mesa. E do lado das Bíblias tinha um vaso. E ali no vaso estavam os nomes de todas as pessoas, num papelzinho de todas as pessoas que estavam no culto. E o pastor tira e começa a chamar. Ele tirou um nome, sorteou um nome e chamou essa pessoa. E eu falei para a minha tradutora, o que está acontecendo? E ela disse assim, olha pastor, nós temos só 5 Bíblias aqui, e agora o pastor vai sortear quem pode levar a Bíblia para casa. Porque nós não temos Bíblia. E quando ele chamou a segunda pessoa, era uma senhora, bem de idade já. E aquela mulher, ela se levantou no lugar dela, ela veio pulando para frente, chorando e agradecendo. E quando ela pegou a Bíblia, ela falou assim, pastor, eu orei a semana inteira, que eu queria que a Bíblia fosse para minha casa, que eu queria muito ser sorteado. E quando o Senhor me chamou meu nome, eu falei, obrigado, Deus, porque a Bíblia vai ficar em casa uma semana. E quando eu vi aquela senhora, irmãos, eu caí num pranto ali, porque eu falei, meu Deus, eu tenho tantas Bíblias na minha estante, e muitas vezes eu não dou valor, e essa mulher está grata, porque a Bíblia vai ficar uma semana na casa dela.
Quando acabou o culto, eu chamei o pastor e falei, pastor, quantas Bíblias o senhor precisa aqui? Ele falou, olha, se a gente conseguisse umas 2.000 Bíblias, a gente conseguia dar uma Bíblia para cada família, não para cada pessoa, para cada família. E eu falei, pastor, o que depender de mim, nós vamos levantar recursos para trazer Bíblia para vocês aqui. E nós conseguimos levar muitas Bíblias, né? Acho que 1.800 Bíblias nós conseguimos levar ali, escondido. Mas quando chegou a primeira remessa da Bíblia, eu falei assim, pastor, eu só quero pedir uma coisa para o senhor. Sabe aquela senhora que agradeceu tanto pela Bíblia, que ia ficar só uma semana na casa dela? Falei, eu queria ir lá na casa dela. Eu queria ter esse privilégio de dar uma Bíblia de presente para ela. E o pastor falou, nós vamos. E eu fui então visitar essa senhora, com esse pastor. E quando nós chegamos lá, nós falamos para ela, nós viemos trazer um presente para você, está aqui uma Bíblia. E quando ela pegou a Bíblia, ela olhou para nós e falou assim, quando que eu tenho que devolver? Aí falou assim, não, a Bíblia é sua, é presente. Ela disse, sim, mas até quando a Bíblia pode ficar aqui em casa? Quando que eu tenho que devolver para vocês? Assim, não, é presente, vai ficar aqui. Ela falou, não, eu não estou entendendo. Nós não temos Bíblia, como é que vocês vão deixar essa Bíblia aqui? Eu falei, não, a Bíblia é para ficar na sua casa. E essa mulher, irmãos, ela caiu, começou a querer beijar os nossos pés. De tão grata que ela estava. Eu falei, não faça isso, não. E ela beijava a Bíblia, ela agradecia a Deus. Uma Bíblia. Um povo sedento. Um povo que está querendo mais do Senhor. Irmãos, existem muitos dos nossos irmãos que pagam um alto preço por causa da sua fé. Que entenderam que na missão isso faz parte. E Isaías fala para Deus, até quando, Senhor? Até quando? E Deus fala, enquanto houver um habitante, quando houver um habitante sem Jesus, a nossa missão não acabou. Não acabou. Nós temos grupos secretos aqui de mulheres. E um dia, uma jovem estava indo para o culto. E ela tinha que andar 7 quilômetros. Aqui, irmãos, é uma região de deserto, é muito quente. E essa moça, quando ela estava indo para o culto, as sandálias dela arrebentaram. E ela resolveu continuar a caminhada dela para o culto. E ela andou uns 5 quilômetros pisando no asfalto quente do deserto. E quando ela chegou nesse culto, que era um culto só de mulheres, uma missionária, amiga nossa, estava lá, que era a líder do grupo. E ela viu a situação dos pés daquela moça, que estava todo vermelho, já formando bolhas ali da quentura do asfalto. E essa missionária disse, olha, você não pode ficar no culto não, eu tenho que levar você para o hospital. Eu vou levar você para o hospital, você tem que olhar esse pé, está todo queimado, seu pé está formando bolhas. E aquela moça, ela começou a chorar e ela pediu pelo amor de Deus para a missionária. Ela disse assim, olha missionária, eu andei tudo isso para participar do culto. Depois do culto você me leva para o hospital, mas eu não quero perder o culto, porque estar na presença de Deus é muito melhor do que a dor que eu estou sentindo aqui. A dor que eu estou sentindo aqui não é nada comparado ao prazer de eu estar na presença de Deus. E aquela moça com os pés todos feridos, ela fica ali todo momento do culto, participando ali. Só depois do culto ela aceitou ir para o hospital. Esses são nossos irmãos que têm pago um alto preço
por causa da sua fé. Irmãos que entenderam, irmão, que a nossa missão, ela é uma missão árdua. Existe um preço, ainda existe uma cruz. E nós precisamos entender isso. Eu quero terminar a minha palavra aqui dizendo que nós fazemos um trabalho aqui com refugiados no deserto. São pessoas que perderam tudo por conta da guerra, que fugiram para não serem mortos pelos terroristas. Nós temos um trabalho muito forte com o resgate de crianças que estão nas mãos de terroristas e também um trabalho de evangelização com esses refugiados que moram em tendas no meio do deserto. E eu creio que vocês sabem que o deserto ele tem um clima muito quente durante o dia, mas durante a madrugada a temperatura cai muito também. E nós temos um período do ano, são 2 semanas no mês de dezembro, onde o deserto fica gelado tanto durante o dia quanto à noite. Esse é um período que muita gente morre no deserto por falta de terem roupas ou aquecedores para manter o corpo quente o suficiente. Então nós fazemos um trabalho bem intenso quando está muito frio, de distribuição de aquecedores, de roupas, de agasalhos, de calçados. E era um dia desses que nós estávamos no campo de refugiados, ali visitando as tendas, e nós estávamos levando agasalhos, roupas ali, alimentos para aquelas pessoas. E nós estávamos bem agasalhados, era um dia de muito frio mesmo. E eu estava ali com a minha equipe, e eu percebi que cada tenda que a gente ia, tinha um garotinho de mais ou menos uns 4 aninhos seguindo a gente. E esse menino estava de bermuda, descalço, e de camiseta de manga curta, num frio muito intenso. E nós tínhamos roupas ali, agasalhos, calçados, e eu chamava esse menino, eu falava, vem aqui, olha, eu tenho um calçado para você, eu tenho um agasalho, vem aqui, eu te dou. E ele saía correndo. Nós entrávamos numa outra tenda, fazíamos a visita, quando a gente saía, ele estava ali de novo. E a gente chamava a atenção dele, ele saía correndo, fugia da gente. Até que nós chegamos numa tenda, e eu falei para a minha equipe, olha, vocês entram aqui para fazer a visita, eu vou ficar sozinho aqui. Quem sabe eu chamo a atenção desse menino e eu consigo dar alguma coisa para ele. E aí eu fiquei sozinho, e eu olhei aquele garoto, falei para ele assim, olha, ele ali perto, falei para ele, olha, eu tenho uma calça aqui, peguei uma calça mais ou menos do tamanho dele, andei um pouquinho mais próximo dele e coloquei no chão ali, na areia do deserto. Falei, eu tenho uma calça para você. Eu tenho um agasalho, fui ali, coloquei o agasalho junto com a calça no chão, na areia ali do deserto. Eu falei, eu tenho luvas aqui, eu tenho calçados, e eu fui colocando tudo ali, e o menino dava 1 ou 2 passos e parava, não vinha, muito frio. Aí eu tinha uma mochila de costas, assim, eu lembrei que na minha mochila eu tinha uns pacotes de chocolate, de pirulito, de bala, eu falei, agora eu vou conquistar esse menino com chocolate. E eu tirei então minha mochila, peguei ali um pacote de bala, um pacote de chocolate, e falei para o menino, aqui ó, eu tenho pirulito, coloquei ali no chão, eu tenho chocolate, estava em pacotes assim, eu fui colocando junto com a roupa, tudo, e quando eu coloquei esses doces, o menino veio. E aí eu fui de encontro com ele, e nós chegamos perto das coisas ali que estavam no chão, e quando eu olhei para ele, eu falei assim, o que você quer primeiro? Você quer pôr um agasalho? Você quer que eu abra um chocolate? O que você quer primeiro? E aquele garoto olhou para mim e falou assim, ô tio, eu quero um abraço. E eu abracei aquele menino, e conforme eu abraçava aquele menino, eu olhei no chão todas as coisas ali que eu tinha colocado.
E eu fiquei olhando aquelas coisas, eu fiquei pensando, com tantos atrativos para uma criança de 4 anos, a carência emocional desse garoto era tão grande que o que ele queria primeiro era um abraço. Aí, depois que eu fiquei com aquele menino, nós colocamos roupa nele, eu chamei minha equipe, e aí nós fomos na tenda dele. E ali, chegando na tenda onde esse menino morava, eu descobri que os pais dele tinham sido mortos na frente dele pelos terroristas. Esse menino viu os pais serem assassinados e viu também 2 dos seus irmãos. E ele morava ali com as avós. E com uma irmã e um irmão que sobraram. Enquanto eu ouvia a história pela boca dos avós desse garoto, a história triste de tudo que um garoto enfrentou com apenas 4 aninhos. Enquanto eu ouvia isso, esse menino estava abraçado na minha perna, dizendo: tio, me leva com você, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar aqui, tio, me leva, me leva. Mas a gente não pode fazer isso, irmão. Nós ajudamos aquela família e eu saí dali com meu coração assim, quebrantado, de ver o desespero daquele garoto querendo sair daquela situação, pedindo, pelo amor de Deus, que eu pudesse levá-lo. E quando eu cheguei em casa, eu peguei a minha agenda e eu escrevi a seguinte frase na minha agenda: o que o mundo hoje, perdido, está precisando é do abraço de Cristo. E quem que tem esse abraço? É a igreja. É eu e você. Nós temos um abraço diferenciado, que é o abraço de Cristo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde pede distanciamento e a gente não pode abraçar um ao outro mais. Mas quando eu falo de abraço, esse abraço pode ser um abraço que não seja físico, mas você mostrar que você se importa com a outra pessoa. Hoje eu fui fazer uma visita aqui para um senhor de idade e a gente não pôde abraçá-lo, a gente não pôde ter contato físico assim próximo. Mas aquele senhor, ele viu a nossa expressão de amor, de cuidado para com ele. E eu creio que essa é a nossa missão como igreja, abraçarmos mais com o abraço de Cristo. E mesmo que não seja um abraço físico, pode ser um abraço espiritual, da gente orar, da gente se importar com a outra pessoa. E entendermos que nós como igreja não podemos virar as costas para as pessoas sem Jesus. Que essa é a nossa missão que Deus nos deu. E uma família de muçulmanos aqui que nos procurou um tempo atrás, pedindo ajuda, e quando nós fomos ajudá-los, um dos filhos dessa família, um adolescente, ele virou para mim e falou assim: Osni, eu falei para meu pai, a igreja, os cristãos não vão virar as costas para nós. Se a gente precisar, eles vão estender. E eu fiquei pensando, que palavra, que testemunho. Esse adolescente, ele tinha convicção de que a gente não ia virar as costas para eles. Como nós não viramos. Nós ajudamos essa família. E abençoamos essa família. Então, irmãs, essa é a nossa missão. É uma missão árdua, é uma missão longa, talvez até a volta de Jesus, segunda volta de Jesus, onde ele vai vir buscar a igreja.
e eu espero que ele encontre, que ele me encontre, que ele te encontre também, cumprindo essa missão de dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer diferença para a glória do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês e que juntos a gente possa fazer a diferença na vida de tantas pessoas para a glória do Senhor. Amém? Amém, reverendo Osni. Palavra abençoada, desafiadora para nós. A gente se sente até constrangido sempre, né? Envergonhado, que Deus tem nos dado tanto privilégio e às vezes pessoas trocam o culto, né, por qualquer outra coisa, não leem a Bíblia, né, tem a Bíblia empoeirada. Isso nos constrange, que Deus tenha misericórdia de nós, né, de ver irmãos tão fervorosos, tão sedentos da palavra de Deus. Deus continue abençoando muito a vida do irmão, o trabalho, essas pessoas queridas, não é? Um abraço aí da nossa igreja presbiteriana. E eu quero saber se você sabe o que é isso. Tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo? Ah, mas como que eu vou saber, né? Essa é a oração do tá Pai Nosso agora? em árabe, né? Tem que virar mais? Ainda virar mais um pouquinho ainda. Assim? Vai virar mais um pouquinho. Mais um pouco. Aí, agora sim. O que está escrito aí, reverendo Osni? A oração do Pai Nosso todinha aí. Pois é. Começa assim com a Bana lá de Fissamal. É isso aí. O reverendo Osni deu para mim de presente quando eu esteve em uma outra igreja, né, pastor? Isso. Tenho aqui com muito carinho até hoje, lembrando do irmão. O irmão pode... Somos amigos de longas datas, né? Graças a Deus. Me sinto honrado. Reverendo, a gente pode abrir para uma pergunta ou outra? Sei que já está bem tarde aí, né? Não, tranquilo. Estamos de boa aqui. Pode ficar à vontade. Estou no tempo de vocês. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta? Só abrir o microfone e falar. Se a pessoa tiver com vergonha de falar, ela pode digitar aqui que a gente lê. Ou pôr no chat aí. Pastor, enquanto alguém pensa aí, você chegou a mencionar aí da pandemia, quais têm sido assim, os maiores desafios para você aí no trabalho com a pandemia? Como é que está o lockdown? Está tendo ou não? Então, a pandemia, a gente teve uma surpresa negativa e uma surpresa muito positiva, assim, né? Eu posso dizer. A parte negativa é que quando iniciou a pandemia, que teve um lockdown assim total mesmo, eu não podia fazer reuniões online com as pessoas que eu tenho em contato aqui, por conta da segurança, né? Todos têm medo, assim, de colocar o rosto e mostrar, né? O rosto da pessoa, tal. Então a gente teve muita dificuldade com esse contato no início, né? Aí depois nós ficamos mais ou menos um mês e meio sem contato, sem saber como que estavam as pessoas. Famílias que a gente ajudava constantemente, a gente não tinha contato mais. No entanto, depois que passou esse período que a gente entrou em contato com essas pessoas, nós tivemos uma surpresa positiva, porque alguns dos nossos irmãos, eles tomaram a iniciativa de estarem visitando as pessoas próximas deles, porque o governo liberava assim 2 horas por dia, 1 hora, e eles tomaram a iniciativa de estarem um alimentando o outro. E isso nos alertou no sentido assim, que eu comecei e falei, poxa vida, eu tenho líderes aí que eu não estou investindo neles, eles tomaram a iniciativa de liderança. E hoje a gente já tem treinado essas pessoas para serem líderes de regiões mais afastadas, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de estar acompanhando assim semanalmente. Então isso foi uma surpresa assim positiva para a gente com relação à pandemia.
Aí nós tivemos um período muito bom aqui, onde a pandemia basicamente assim estava muito bem controlada, e entramos 2021 assim com as atividades normais, mas agora fazem mais ou menos uns 20 dias que a coisa virou de novo aqui de forma bem agressiva, de novo o vírus, e hoje nós estamos tendo um toque de recolher todos os dias às 6 horas da tarde até às 6 da manhã, ninguém pode sair, e de sexta-feiras, que é o nosso final de semana, que não é domingo, é sexta, então de sexta-feira aí a gente tem o lockdown total, que é o final de semana, e aí ninguém pode sair de casa, né, quinta e sexta. Então assim, a gente está com os dias curtos e tendo ainda as sextas-feiras, né, a partir de quinta, 6 horas da tarde, até sábado, 6 horas da manhã, aí é lockdown geral, não pode sair nem de carro, nem a pé, nada, e é preso, né, se arriscar aqui, vai preso mesmo. E aí o governo tinha anunciado isso até final de março, e a gente estava achando que abril e a coisa ia mudar, mas esse toque de recolher e esse lockdown aos finais de semana foi estendido até dia 15 de maio. Então nós estamos nesse período aí, de novo, delicado da pandemia, né? Mas estamos acompanhando cada um dos nossos irmãos, a gente tem uma logística aqui hoje já mais preparado para a pandemia, sem precisarmos usar o recurso da mídia, né? Então nós estamos usando, os irmãos estão próximos uns dos outros para estar auxiliando. Mas são dias difíceis que a gente estamos vivendo, assim. Toda a minha equipe pegou o Covid, exceto eu, e eu já recebi a primeira dose da vacina, também eles estão vacinando bastante aqui, eu já recebi a primeira dose, já estou agendado para a segunda dose, e a minha equipe está se recuperando, né? 2 deles já estão bem, hoje nós já saímos com 2 que já passaram o período mais crítico, mas ainda outros membros ainda continuam em tratamento. Então tá assim, tem sido altos e baixos aí a questão da pandemia. Pastor, a irmã Priscila colocou uma pergunta no chat, como foi seu chamado para o Oriente Médio? Isso. Então, o meu chamado, assim, eu nasci na igreja, depois me desviei, né? A minha mãe se converteu no ano que eu nasci. E até interessante, porque eu venho de uma família grande, né? Meus pais tiveram 9 filhos. Então, com os meus pais eram 11. E quando minha mãe se converteu, ela foi para uma igreja de 20 membros. Então, você já imaginou o crescimento da igreja só com a minha família, né? Quase dobrou de tamanho a igreja. Eu falo que foi o maior crescimento do presbitério naquele ano, só com a nossa família. E aí eu cresci assim no evangelho, e aí na minha adolescência eu tive um período meio de rebeldia, me desviei, fiquei 5 anos andando longe de Deus, e aí aos 19 anos eu voltei para o Senhor, mas assim com uma experiência bem profunda assim de conversão mesmo. E com muita sede de Deus, eu fui para uma conferência missionária sem saber nada de missões, simplesmente porque eu queria estar assim com o povo de Deus mesmo, aquela sede de Deus, e acabei indo para uma conferência em Atibaia, no Palavra da Vida, né, no interior de São Paulo, e ali estava um pastor, o Edson Queiroz, que hoje já está na glória, que escreveu vários livros sobre missões, e ele pregou ali 4 dias sobre o trabalho em povos não alcançados. Assim, a ênfase dele foi bem específica assim, para povos não alcançados. E aí ele, no final, no último dia, ele fez um apelo, e o apelo não era assim para quem pudesse orar pelo campo missionário ou investir, mas ele queria só jovens. Nós éramos mais ou menos uns 700 jovens nessa conferência. E ele falou, eu quero que venha aqui na frente só jovens que vão pisar no campo, né, missionário. E aí foi um momento assim meio emotivo, começou a tocar o teclado, as pessoas começaram a chorar ali, muitos jovens indo na frente, e eu estava ali no meu lugar e falei, nossa, a gente presbiteriano fica desconfiado, falei, esse negócio está muito emotivo aqui, eu acho que tem muita gente que vai aceitar
o desafio, mas nunca vai pisar no campo, né? Aí eu fechei meus olhos e falei, Deus, eu estou sentindo vontade de ir lá na frente, mas eu vou orar daqui mesmo. Se o Senhor quiser que eu vá, eu estou disposto, né? Eu estou nas tuas mãos. E quando eu abri os olhos, eu estava debaixo do Edson Queiroz, lá na frente. Eu não sei como é que eu cheguei lá, se eu fui arrebatado, eu não sei. Mas eu não lembro desse trajeto de eu chegar lá. E aí voltei para a minha igreja, falei com o meu pastor que eu tinha aceitado esse chamado, e meu pastor falou, daqui 10 anos eu te envio. Não foi muito motivador, não, viu? Eu com aquele desejo já de querer ir amanhã para o campo, ele falou, não, daqui 10 anos eu te envio. Eu falei, mas pastor, nossa, há tanta necessidade, eu ouvi nessa conferência, preciso ir logo. Aí ele falou, mas o que você quer fazer no campo missionário? Eu falei, eu quero plantar igreja. Ele falou, então tá bom, começa plantando uma igreja aqui. Planta uma igreja na cidade aqui, se você der conta é porque você tem chamado mesmo. E foi assim, foram 10 anos trabalhando com meu pastor no período de seminário e realmente tive que plantar uma igreja. E foi um período assim de tratamento de Deus para mim mesmo, de preparação, mas eu não tinha assim um lugar específico inicialmente aonde eu vou, né? Pensei de ir em Guiné-Bissau, na África, Senegal, orei pela Índia, fiquei assim pesquisando, né? Mas no meu terceiro ano de seminário, numa aula de missiologia com o pastor Timóteo Carriquer, que é um americano missionário no Brasil, ele fez um desafio do Oriente Médio. Ele falou assim, olha, o Oriente Médio é fechado para americanos, mas é muito aberto para brasileiros, mas os brasileiros não olham para o Oriente Médio como um campo. E aquilo ali me incomodou muito, eu comecei a pesquisar sobre o Oriente Médio, aí descobri que a Igreja Presbiteriana nunca tinha tido enviado nenhum missionário, nem para o Oriente Médio, nem para a Ásia na época, né? Aí depois foi um irmão para a Austrália, mas o Oriente Médio não tinha ninguém. E aí foi o que me chamou a atenção, foi essa aula do pastor Timóteo Carriquer que voltou meus olhos para a região do Oriente Médio, e eu fui o primeiro missionário presbiteriano, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil a ser enviado para o Oriente Médio, e por muitos anos eu fui o único aqui também. Graças a Deus, nos últimos anos agora, a gente já tem uma equipe maior aqui da PMT na região, aqui em vários países. Mas por muitos anos, quando se falava de Oriente Médio, era só a minha pessoa aqui. Mas graças a Deus aumentou o time aqui. Hoje a gente tem uma equipe muito boa de obreiros na região do Oriente Médio, aqui, graças a Deus. Pastor Adriano perguntou de qual cidade o senhor é? Pelo sotaque, né, já deu para perceber que eu sou do interior, porque eu puxo muito R, e eu sou do interior de São Paulo, de Limeira. Sim, é verdade. Pertinho de Campinas ali. A Priscila já me falou isso, que a minha esposa também é de Limeira. De Limeira só sai Meus gente filhos boa, falam assim, pai, você aprendeu outras línguas, mas continua puxando R. Isso daqui já não tem jeito. Pastor, o senhor está há quanto tempo sem vir ao Brasil? 2 anos e meio, mais ou menos. Uma pergunta... Estou pretendendo ir agora no meio do ano, se a pandemia deixar. Sim, se alguém tem alguns... Deus abençoe que dê certo, né? Qual a forma, assim, que os irmãos aqui poderiam cooperar no seu ministério, aí, no trabalho? Então, a primeira colaboração é a oração, né? A gente tem percebido, assim, que a oração tem feito, assim, tem feito toda a diferença aqui na região, né? Sempre quando a gente ora, eu estou entrando agora num vilarejo novo aqui, pequeno, sem nenhum convertido ainda, a gente já tem alguns contatos, mas o bom da gente ser presbiteriano é que a gente sabe que Deus tem eleitos dele em todos os lugares, né? E quando eu pisei nesse vilarejo, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor tem pessoas eleitas aqui, eu sei que o Senhor tem pessoas escolhidas, eu só preciso descobrir quem são essas pessoas, né? Então me mostre. E a primeira experiência, pastor Marcos, que a gente teve, eu fui recebido por um senhor de idade, foi muito interessante nesse vilarejo, que eu fui recebido por um senhor de idade,
e ele me levou na tenda dele, é tudo tenda lá, só tem uma construção de alvenaria nesse vilarejo, o resto são tendas. E ele me deu café e tal, e começou a perguntar de mim, mas eu com medo de dar muita informação antes de saber dele, né? E aí, quando eu perguntei, ele falou assim, aquela construção ali é a mesquita nossa, e eu sou o líder da mesquita. Aí eu falei, nossa, a primeira pessoa que eu encontro aqui já é o líder da mesquita. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que ele me levou na mesquita, e a mesquita é o prédio mais bonito do vilarejo. E ele falou para mim assim, olha, a mesquita é sua, para você usar aqui, você fazer reuniões, o que você quiser fazer. Do lado tem uma sala de aula também meio abandonada. Glória a Deus. Ele falou, aqui eu tenho uma sala de aula preparada aqui, você pode dar aula para a nossa comunidade aqui, o que você quiser fazer é para você. Aí eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando, 20 anos do Oriente Médio, eu nunca tive uma experiência assim de alguém oferecer a mesquita. Aí eu fui honesto com ele, eu falei, olha, mas é o seguinte, eu sou cristão, e quando eu vou nos lugares aqui, eu prego a Bíblia. Ele falou assim, mas não tem problema nenhum, você pode pregar a Bíblia aqui. E aí na outra semana eu voltei lá com alguns irmãos nossos, e eu estou sentado no chão, né? Eles sentam no chão, eu estou sentado no chão da mesquita ali, cantando um cântico, olhando aquilo ali, com a Bíblia na mão. Eu falei, Deus, eu nunca imaginei que eu fosse um dia sentar numa mesquita, cantar cânticos e ainda pregar aqui. Foi uma experiência muito, muito positiva. E eu creio que essa é fruto da oração, sabe? Quando a gente ora mesmo, Deus vai mostrando. E esse líder da mesquita, ele está assim, muito aberto para o evangelho, assim, com o coração mesmo aberto para receber a palavra. Para Deus continuar a obra nele, né? Continuar também. A segunda coisa que a pessoa pode nos ajudar, Marcos, é vindo para cá, né? Eu já estou invocando você, né? Convocando você para vir para cá. O Paulo também está doidinho para ir para o Oriente Médio, pastor então. Tem um trabalho com crianças eu sempre falo maravilhoso. Assim, Marcos, que tem umas regiões aqui de muito terrorista que a gente tem medo de ir. Então, quando chega a visita, a gente manda a visita primeiro. Se ela voltar, é porque a gente pode ir. Reverendo, se eu for, ele não vai me pedir 10 anos não, né? Porque eu já sou... Já vai agora. Já pode ir, já, né? Tá. Um privilégio te ouvir, reverendo. E como é estimulante, como é vergonhoso, às vezes, a gente saber que tem tanta oportunidade e não agimos como deveríamos agir. Vou sair hoje daqui muito desafiado. Eu amo missões. E eu creio que a identidade, a igreja verdadeira, ela se envolve com missões, vive missões, não é um programa. A igreja, é o caráter da igreja, é ser missionário. Deus abençoe você, pastor. Pastor, Amém. Mas além de orar e ajudar, né, pode continuar, para a gente terminar. Eu ia falar assim que a última coisa, né, 30% dos muçulmanos aqui, pastor, eles se convertem só com a leitura da Bíblia, sem contato com ninguém. E nós temos um sistema de distribuição sistemática da Bíblia nas madrugadas aqui. E o nosso alvo é sempre distribuirmos 200 Bíblias por mês aqui, que daria uma média de 7 Bíblias por dia, que não é muito, né? Mas a gente pensa assim, que é como se fosse eu falo assim para os meus obreiros aqui, eu falei assim, olha, aqui tem a base do islamismo, e se tiver uma infiltração numa base, vai pingando uma gotinha ali, não faz nada no início. Mas aquela gotinha pingando, daqui a pouco começa a formar uma mancha na base e aquilo ali vai indo, e se continuar, a base vai chegar um dia, ela vai ficar comprometida. Eu falei assim, olha, essa distribuição de Bíblia é essa gota de água que a gente está deixando aqui
para abalar a base aqui, né? E a gente tem feito isso e tem dado muitos resultados. É lógico que eu encontro Bíblias queimadas, Bíblias destruídas, de pessoas que ficam com raiva, né? Mas a gente tem recebido também muitas conversões frutos das Bíblias que a gente tem distribuído. Então, a pessoa pode doar uma Bíblia para a gente. Essas Bíblias que a gente consegue, nós conseguimos já subsidiadas por empresários europeus que pagam parte dessa Bíblia para a gente. Então, quando chega aqui, o preço para o missionário é bem baixo. A gente paga uma média de R$4 por Bíblia. R$4 do dinheiro do Brasil já. Então, assim, é um preço muito barato, só que nós precisamos uma média de 200 Bíblias por mês para a gente poder estar distribuindo. Então, uma das coisas que a gente tem pedido para as pessoas, a pessoa pode doar uma Bíblia para a gente, que vai, de repente, vai alcançar uma pessoa que vai ser esses 30% que tem se convertido através da leitura da Bíblia sem contato com ninguém. E isso é algo que a gente tem investido bastante. É uma dificuldade chegar às Bíblias aqui, mas a gente tem conseguido fazer com que as Bíblias chegam aqui para nós e de repente a gente pode estar como grupo, né, unindo e a gente doando uma Bíblia, pode ser uma Bíblia que vai converter o coração de desses muçulmanos aqui da região. Pastor, nós vamos fazer uma oração. Acho que a Priscila perguntou se vocês reúnem à noite é por causa de perseguição, né, do governo. É isso, né? Perseguição também e também é um horário que a maioria das pessoas pode, né? Que nem agora a gente está com o toque de recolher e não dá, né? Uhum. Mas é mais seguro e é um costume dos árabes aqui fazerem piqueniques no deserto à noite, que aí refresca mais, né? Então a gente faz essas reuniões no deserto e leva bastante sanduíche, porque se a polícia chegar, a gente transforma o culto num piquenique. Exatamente, que é muito da cultura deles. E aí eu falo, né, que quando a polícia não chega, a gente come sanduíche do mesmo jeito, porque dá fome depois do culto, né? Então a gente sempre tem um lanchinho lá. Todo jeito tá no lucro. Ô pastor, nós vamos encerrar, senão o senhor não vai querer mais fazer live com a gente. Então, vai amanhecer aí. Mas mais uma vez nós agradecemos. Muito obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. Foi muito edificante. Deus te usou muito essa noite para falar o nosso coração. E nós vamos terminar orando pela sua vida. Eu queria pedir que uma das irmãs orasse pela sua vida e pelo trabalho. Deixa eu ver quem está aí. Não sei se a Nereida está aí, Nereida? Estou aqui, pastor. Você pode orar para nós? Posso sim. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento que nós passamos aqui nessa live com o reverendo Osni, que nos contou, Senhor, dessa experiência maravilhosa que ele tem passado no Oriente Médio, Senhor, nos mostrando, ó Deus, o seu agir em todas as situações que ele tem passado lá, a maneira maravilhosa que o Senhor tem aberto portas ali para ele, tem colocado vidas diante dele, Senhor, para receber a tua palavra. O Senhor tem mostrado realmente aqueles que são seus escolhidos ali, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos pela vida dos missionários no Oriente Médio e também em todos os cantos da terra, Senhor. Amém. O Senhor esteja sustentando cada um deles, ó Deus, com o teu amor, com o teu cuidado, com a tua provisão, Senhor, fortalecendo a fé deles a cada dia e colocando a certeza, Senhor, que nada tem sido em vão, que as lutas vêm, Senhor, mas o nosso general, que é Cristo, está à frente, guerreando por cada um deles, ó Deus. Continua, ó Deus, sustentando, tocando corações daqueles que oram, daqueles que contribuem e daqueles que vão também, Senhor, atendendo o seu chamado. Nos capacita, Senhor, nos toca, ó Deus, para que nós sejamos também colaboradores dessas missões, ó Deus. Nós possamos ser instrumentos teus também,
sustentando em oração, também em ofertas, ó Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja fortalecendo o reverendo Osni, sua família, e que tudo que ele fizer ali, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Que muitas vidas sejam alcançadas através dessa missão que o Senhor colocou nas mãos dele, Senhor. Nós te agradecemos e por tudo, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãs. Obrigado pela presença de vocês. Reverendo Osni, mais uma vez, agradecemos também a sua vida. E já está convocado para uma live com os nossos jovens. Vamos sim, se Deus quiser. Vai ser uma bênção. E também, irmãos, os irmãos estão participando aí, né, sentirem no coração, né, ou às vezes nem espera sentir, né, é uma questão de obedecer, né, e nós estamos aí contribuindo, né, para a compra dessas Bíblias, também pelo sustento aí do pastor no campo. Podem nos procurar, tá bom? Nós enviaremos aí ao destino certo. Uma boa noite a todos, um resto de noite debaixo da bênção do Senhor, para o Senhor também o restante de madrugada. Obrigado, viu? Um abraço para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, irmãs. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, na paz.